Vamos lá, Efésios 5, versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia, é isso? Impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiam entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpes, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. E não, isso aqui é forte, hein, gente? E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonhoso. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. Dá glória a Deus aí, irmão, por essa palavra. Não precisava nem pregar depois de uma instrução dessa. Amém, irmãos? Depois de uma instrução dessa. Agora, é claro, o camarada não pode pegar uma instrução dessa e levar para um outro extremo. Na Bíblia, irmão, todo extremo é perigoso. Na realidade, na vida, todo extremo é perigoso. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu acredito que há uma simetria para que a gente encontre esse lugar no Senhor. E eu acredito também que o Senhor valoriza o relacionamento e o companheirismo. Então tem muita coisa que você não vai fazer ou deixar de fazer porque você leu. E porque você leu, você achou que é assim, vai fazer e vai executar. Não, eu acho que o relacionamento e o companheirismo com Jesus vai trazendo vida para aquilo que a gente está vivendo. O Senhor vai deixando as coisas claras para a gente. Para mim, esse é o fluxo da graça de Deus. E quando nós andamos nessa consciência, esse fluxo da graça de Deus, ele aumenta em nosso meio. E quando esse fluxo da graça de Deus aumenta em nosso meio, até as nossas petições, elas já começam a ser de acordo com a vontade de Deus. A gente já não pede mais por pedir, né? A gente já não vai para a oração com uma lista de compras na mão. A gente já pede segundo o coração do Senhor. E a Bíblia fala isso, né? Seja então suas petições conhecidas diante de Deus. E essa palavra aqui, ela é uma palavra que tem pesado muito no meu coração esses dias. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Andar como
como sábio, não como tolo. Qual é a diferença de um sábio e de um tolo? O Senhor está dizendo para a gente andar como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. A diferença de um sábio e de um tolo está naquilo que ele faz com o seu tempo. Porque se é para mim remir o tempo, eu tenho que gastar tempo com aquilo que vai me deixar sábio. E o princípio da sabedoria, o que é? Qual é o princípio da sabedoria? É o temor do Senhor, irmãos. Por isso que tem gente que aprende, mas nunca chega ao conhecimento. Por quê? Porque não adianta eu aprender sem temor. Eu preciso temer a Deus corretamente para poder amá-lo completamente. E se eu o amo completamente, então eu também vou aprender a temer corretamente. Amor e temor caminham juntos, porque não é um convite para ter medo, é um convite para temer. Não é para ter medo, porque no amor não há medo. Temer é tratar com reverência aquilo que é santo, que é sagrado. É reverenciar, é fazer uma separação entre o santo e o profano. Se tu separares, Jeremias fala isso no capítulo 15, se eu não me engano, está na Bíblia dos crentes. Se tu separar o precioso do vil, serás o meu porta-voz. Imagina, se tu separar o precioso do vil, serás o meu porta-voz. Deus não está dizendo que se você viver junto com o precioso, com o vil, então, talvez você não deixe de ser salvo, porque a salvação é pela graça. Mas para ser porta-voz, precisa separar sim. Para ser alguém que vai representar, uma salva de palmas para os nossos irmãos da mídia. Aleluia. Oh, aleluia. Que não são os midianitas. Eles são da mídia, mas não são midianitas. Aleluia. Olha ali, portanto assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Sabe, Deus está dizendo, se você aprendeu a separar o precioso do vil, você pode andar no meio do problema e não se tornar o problema. Você pode andar no meio do caos, no meio do pecado, com pessoas que vivem em pecado. Ah, mas eu não vou visitar meus parentes porque agora eu sou crente. Não, agora que você precisa ir, mas primeiro você precisa desse lugar, se arrepender, voltar ao Senhor, separar o precioso do vil. Amém? Tem gente que foi evangelizar nas boates e não voltou mais, irmão. Tem gente que foi evangelizada à noite e ficou. Estava pronto ou não estava? Não estava. Não estava preparado. Eu não posso romper. Eu não posso ir lá tentar romper as trevas se eu ainda estou em trevas. Amém, irmãos? Eu preciso estar na luz, porque acende a luz, as trevas são dissipadas. Mas se eu estou em trevas, eu não tenho autoridade para andar para ir em trevas. Ah, vou lá evangelizar. Chega lá evangelizado. E o que é que o Senhor está dizendo? Eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Pode ir. Pode ir lá evangelizar. Eles vão vir para o seu lado, mas você não vai para o lado deles. Amém? Não tenha medo de entrar em alguns lugares. Aí o cara diz assim, mas aquele irmão era uma bênção. Depois que ele foi para a política, ele desviou. Não, irmão, ele sempre foi desviado, só não aparecia. Aquele irmão era uma bênção, depois que enriqueceu, desviou. Não, irmão, o dinheiro não desvia ninguém, só revela quem a pessoa sempre foi. A posição só revela. Tem gente que é uma bênção, dá um título para ela, já era. Sai pisando e massacrando todo mundo. Tem pessoas que não tinham nada. Não tinha nada. De repente Deus começa a prosperar. Ela tem um pouquinho de recurso, começa a pisar em todo mundo. Então foi a riqueza que desviou ela? Foi o poder que desviou ela? Foi a posição que desviou ela? Não. Só revelou quem estava ali dentro. Porque se você se arrepende, irmão, eu te farei voltar. Estarás diante de mim.
se tu separares o precioso do vil. Sabe o que é vil, irmão? Aquilo que é iníquo, aquilo que não pode sentar na sua mesa, aquilo que não pode estar diante de você. Então, portanto, não vos torneis insensatos, Paulo está dizendo, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por que Paulo fala isso no versículo 18? Porque Babilônia, irmão, abre lá, bota aí para mim, Jeremias capítulo 51, versículo 6. A Bíblia diz que Babilônia embriagou as nações com o seu vinho. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra do seu vinho. Beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura sarará? Queríamos curar Babilônia, ela porém não sarou. Deixai-a, e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até os céus e se eleva até as mais altas nuvens. Babilônia não tem cura. A Bíblia diz que a Babilônia entorpeceu as nações com o seu vinho, com a sua cultura, com a sua forma de trabalho, intelectualizando a fé. Eu sempre digo isso, a fé não é burra, mas a fé, irmãos, ela não pode ser intelectualizada, porque a fé é uma loucura. As nações embriagaram com o seu vinho, por isso Paulo disse, não vos embriagueis com vinho onde há contendas, vocês vão enlouquecer, se vocês ficarem presos nos ensinos de Babilônia. E o que é Babilônia? Babilônia é tudo aquilo que governa sem o padrão de Deus. Babilônia é todo o princípio, toda a forma governamental da terra. Quando a Bíblia diz que Deus odeia o mundo, Deus não odeia a criação, Deus odeia o sistema, porque o sistema é babilônico. O sistema é babilônico, irmãos. E já viu que Deus não tira ninguém de Babilônia? Ele tira do Egito. Do Egito ele foi buscar o povo, mas da Babilônia ele diz, foge daí. Ele disse, quer ser um homem sábio, quer ser um homem inteligente, quer ser um bom homem de negócios? Não ande no sistema da Babilônia. Você tem uma mente que você precisa ser cheia do Espírito Santo. Sua mente precisa ser cheia do Espírito de Deus. É isso que ele está dizendo, ela não pode ser curada. Não adianta você, eu vou lá, porque eu vou entrar na política, eu vou curar a política. Não vai. Vai, Lapa, não vai. Minhas conversas com o pastor Lapa, quando ele era vereador, quando ele foi candidato a vice-prefeito de Itajaí, minhas conversas com o Lapa, e daí Lapa? Ele disse, Luiz, só Jesus não tem o que fazer. O que a gente tem que fazer é poder servir as pessoas. Porque o sistema é podre. Por isso que todo o governo, todos os reis da terra se dobrarão um dia diante do Senhor. Você vai olhar, Alexandre o Grande vai estar lá naquele dia. Hitler vai estar lá naquele dia, Lenin vai estar lá naquele dia, Mussolini vai estar lá naquele dia, e todos os homens que usaram da massa para fazer do seu jeito, sem os princípios de Deus, todo governo da terra que não usa os princípios de Deus é babilônico, e não tente curar a Babilônia. O Senhor diz, tira a tua cabeça daí, tira a tua mente daí, mas eu tenho que ir lá, tem que ir lá. Tem que ir lá, tem que ir lá. Vai lá. Despeja o espírito que você carrega. Ensina as pessoas que você carrega. Eu quero declarar que Deus vai levantar homens e mulheres que vão lá na Babilônia. Mas como é que faz, pastor? Se o Senhor diz que é para... Deus está mandando fugir. Agora se você volta no capítulo 50. Deixa eu ver onde é que está aqui. Não, capítulo 50, versículo 14 e 15.
Olha aqui. E bom que a escola adventista está aqui hoje, porque eles contribuem bastante para isso, para a gente enviar pessoas para a Babilônia com a cabeça correta e o coração correto em Deus, pondo vós em ordem de batalha em redor contra a Babilônia. Todos vós que manejais o arco, atirai-lhes, não poupeis as flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a. Ela já se rendeu, cairão-lhe os baluartes, estão em terra os seus muros. Pois esta é a vingança do Senhor, vingai-vos dela, fazei-lhes a ela o que ela o fez. O que é que diz o versículo 14? Bota ali o 14 de novo. O que é para fazer com a Babilônia? É para rodear ela. É para fazer o quê? Rodear. E para lançar o que nela? Quem são as flechas na mão do valente? Quem são? Quem são as flechas na mão do valente? Você não pode esconder os seus filhos em casa achando que eles vão ser livres do mundo. Você tem que prepará-los com o Espírito de Deus, com a glória de Deus, com a unção de Deus, e dizer para os meninos: vai jogar bola, se torne alguém lá diferente. Vai fazer negócio, Tiago, se torne alguém lá diferente. Vá para a política, se torne alguém lá diferente. Ó, eu quero declarar uma geração de filhos ungidos, curados, abençoados. Eu estou profetizando. Como é que faz com Babilônia? Lança as flechas, rodeia ela e lança as flechas. Não adianta querer segurar os meninos na igreja. Vem cá, está na igreja. Não, você tem que preparar eles na igreja para enviá-los para a educação, para a política, para o esporte, para os negócios, para os business. Isso, nós queremos declarar, sim, que os maiores empresários do mundo se tornarão empresários. Os maiores do mundo são aqueles que foram preparados pelo Espírito de Deus, que não se embriagaram com Babilônia. Só pode ser lançado em Babilônia aqueles que não se embriagam em Babilônia, aqueles que são cheios do Espírito de Deus. Deus não precisa de você sem o Espírito Santo. Deus até te ama, mas sem o Espírito Santo Ele não precisa de você. Não tenha medo de Babilônia. Quando Ele diz para fugir dela, para tirar a cabeça de Babilônia, tira a cabeça de Babilônia. E a Babilônia tem um fato interessante. Tem um fato interessantíssimo em Babilônia. Que na Babilônia nasceu as sinagogas. O povo que foi levado cativo, o povo de Deus de Israel que foi levado cativo para a Babilônia. Chegou lá, o rei da Babilônia permitiu eles fazerem a sinagoga. Então você ia na sinagoga, mas só que na sinagoga eles tinham cânticos, eles liam as escrituras, a Torá. Só que na sinagoga não podia matar animal, não tinha sangue, não tinha sacrifício na sinagoga. E foi em Babilônia que eles aprenderam a negociar. Foi em Babilônia que eles aprenderam a negociar. Então o que é que a Babilônia ensinou para o povo de Deus? Ensinou a negociar. Eles aprenderam a negociar, mas desaprenderam a sacrificar. E tem um texto lá em Ezequiel 28 que fala de uma simbologia sobre a queda de Lúcifer, que diz que ele caiu pela multiplicação dos seus comércios. Então Babilônia, ela vai te ensinar muita coisa que aparentemente parece ser boa, mas se você não tiver o Espírito governando a sua mente, governando o seu coração, as suas intenções, é bem provável que você se perderá e se lambuzará com as riquezas de Babilônia. Deus não tem problema de levar pessoas para a Babilônia. Deus não tem problema de você se tornar uma grande voz em meio de Babilônia. Só que a Babilônia tem esse projeto contra você.
Ela vai tentar, ela vai te ensinar a negociar, mas vai tirar de você aquele princípio do sacrifício, da vida sacrificial. Na Babilônia não tinha sacrifício, não tinha sacrifício, não tinha sangue. Não tinha sangue, não tinha remissão. Você está entendendo? Eu estou forçando um pouquinho a barra? Não, é só para trazer um pouco de clareza. Quando Paulo ensina aos Efésios, no capítulo 5, ele diz, no versículo 18, não vos embriagueis com vinho. Aí tem o cara no púlpito que vai e diz, você não pode tomar uma taça de vinho que vai para o inferno. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Tem uns que não podem mesmo. Não deve mesmo. Por quê? Porque bebia para ficar bêbado. Então não bebe mais, por favor. Não estraga a sua vida. Você já perdeu tudo na vida porque bebia. Por que vai arriscar de novo? Não come nem bobão que tem licor dentro. Por quê? Porque você já teve problema nessa área. Amém? Sansão matou um leão, não matou? Rasgou o leão no meio. Quando ele voltou, o que é que tinha dentro do leão? Mel. O que é que ele fez com mel? Comeu. Deixa eu te dar um conselho. Não volte para comer mel de leão que você já matou. Não volte para comer mel de coisas que você já resolveu na sua vida. Você tinha problema com imoralidade? Não assista aqueles filmes picantes. Você tinha problema com pornografia? Não assiste, por quê? Porque você foi livre, você foi liberto. Está entendendo, amigo? Está entendendo? Não anda. Porque como é que você vai ser porta-voz em Babilônia, cara? Você tem que estar livre de tudo. Soltão, amém? Por quê? Porque Deus quer te levar lá em Babilônia. E você não pode negociar com Babilônia princípios e valores. Você não pode dever nada na Babilônia, não pode ficar uma moeda. Amém? Porque quando Deus tira o seu povo, até a unha, ele diz, Moisés disse, não vai ficar uma unha no Egito. Quem quis ficar em Babilônia e não voltou para restaurar, Jerusalém, vai ficar em Babilônia. Agora aprenda uma coisa, quem é que restaura Jerusalém? Quem é que restaura o lugar da promessa? Quem é que restaura o templo do Senhor? É os cativos que saem de Babilônia. Por isso que nós temos que lançar flechas em Babilônia, porque tem muitos cativos em Babilônia que nunca vão entrar numa igreja. Então a igreja precisa lançar suas flechas em Babilônia, pegar esses caras de lá, tirar essas pessoas de lá e trazer e dizer, eu vou te levar para um lugar que é muito melhor do que isso que você está vivendo. Amém? Agora como nós vamos entrar em Babilônia se nós não estamos puros de coração? Limpos de mão e puros de coração? Quem subirá no seu monte? Quem permanecerá no seu santo lugar? Oh meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Então diz, eu estou compreendendo, pastor, eu estou compreendendo, a minha mente está abrindo, as correntes da minha ignorância estão caindo. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que hoje muitas correntes da ignorância vão cair. Você vai se tornar um grande homem de negócio fazendo do jeito de Deus. Você vai se tornar um grande vendedor fazendo do jeito de Deus. Você vai se tornar um grande atleta fazendo do jeito de Deus.